Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Professor Nunes.jns. Inscreva-se, dê um like e ative o sininho para receber as nossas novidades. Eu acabei de assistir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e foi uma posse emocionante. Ao contrário do que esperavam os famosos bolsonaristas iludidos, o presidente Lula subiu a rampa sim, e fez muito bonito, e foi uma coisa emocionante, que não dá, inclusive, para descrever aqui em palavras, aqui, o quanto de emoção essa posse de Lula trouxe. Primeiramente, porque é o fim de uma era absurda, né, de 4 anos de governo miserável, absurdo, que tornou esse país um verdadeiro inferno, com o estímulo ao ódio, com discursos, com falácias, com discursos armamentistas e tudo mais, e sem contar que nesses 2 meses que teve após as eleições, né, que encerraram em 30, que encerraram em 2022, né? O que é que nós tivemos? Lula foi eleito presidente da República, os bolsonaristas fanáticos, iludidos, alimentados pelo discurso de ódio, o discurso negacionista, o discurso contra as urnas eletrônicas, passaram 2 meses na frente de quartéis, depois de tentar, inclusive, de bloquearem rodovias, de fazer o estardalhaço para não aceitar a eleição do presidente Lula. E aí, essas pessoas que ficaram na frente dos quartéis, inclusive alguns, né, ainda continuam na frente dos quartéis, por incrível que pareça, o tempo todo esperando um golpe, esperando o GLO, esperando uma intervenção militar, e o banho de água fria para todas essas pessoas que esperavam essa intervenção militar foi exatamente, além da fala do Bolsonaro, que depois de 2 meses calado falou alguma coisa, né? Mas foi exatamente o pronunciamento do vice-presidente Hamilton Mourão, que disse literalmente: vão para casa, quem está na frente dos quartéis, retorne às suas vidas normalmente, e falou inclusive também sobre essa questão de troca do poder, né, de permuta do poder, e então fazer oposição, coisa desse tipo. E aí voltemos à posse do Luiz Inácio Lula da Silva. Uma posse emocionante, né, com a participação de milhares de lulistas, né, de milhares de pessoas, e também tivemos discursos emocionantes do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deixando claro que vai revogar muita coisa absurda que foi feita com o governo Bolsonaro, né, no governo Bolsonaro. Uma delas é a questão das armas, né? Esse discurso de ódio, estímulo ao ódio, né? Violência, e em vez de armas vamos ter livros, vamos ter educação, vamos ter segurança, e não vamos ter um país dividido como se imagina assim, embora os bolsonaristas continuem aí nessa ilusão contra a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Um dos momentos mais emocionantes, sem sombra de dúvida, foi a famosa passagem da faixa, que, em vez de ser passada pelo presidente que saiu, né, que ele não queria de jeito nenhum, como também pelo seu vice-presidente, porque ele foi-se embora para os Estados Unidos, fugiu para os Estados Unidos. Então nós tivemos a coisa mais linda que se podia imaginar, que foi a representação do povo brasileiro, a representação da diversidade, subindo a rampa do Palácio do Planalto,
com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, tivemos criança, indígena, negro, mulher, operário, catador de lixo, né, pessoas com deficiência, que passaram a faixa para o presidente Lula. Então, a faixa presidencial foi entregue ao presidente Lula por cidadãos que representam a diversidade do povo brasileiro. Foi uma coisa emocionante, inclusive até mesmo a cachorrinha chamada Resistência, uma cachorrinha que ficava no acampamento na frente da Polícia Federal quando Lula foi preso, que ela foi adotada pela Janja, e por Lula. Então também subiu a rampa do Palácio. Vamos então, essa notícia aqui que vem da Agência Brasil, e está no 247, essa criança indígena, negro, mulher, operário e pessoa com deficiência. Quem são as pessoas que passaram a faixa para Lula? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu hoje, 1º de janeiro de 2023, a rampa do Palácio do Planalto, em Brasília, recebeu a faixa presidencial de cidadãos que representam a diversidade do povo brasileiro. Entre eles estava o cacique Raoni Metuktiri, de 90 anos. Coisa mais emocionante do mundo foi a subida do cacique Raoni, a rampa do Palácio do Planalto, e passando a faixa, inclusive, também, uma das pessoas que passou a faixa para o presidente Lula. Então, ele é líder do povo Caiapó. O menino Francisco Carlos Nascimento e Silva também foi outro representante aí do povo brasileiro. O professor Murilo de Quadros Jesus, a vigília Jucimara Fausto dos Santos, o influenciador da inclusão Ivan Vitor Dantas Pereira, o metalúrgico Wesley Viesba Rodrigues Rocha e a catadora Aline Souza. Conheça mais sobre uma das pessoas que entregaram a faixa presidencial a Lula, Então, Francisco, por exemplo, o menino negro, tem 10 anos, mora em Itaquera, periferia de São Paulo, Itaquera onde fica o Corinthians, É corintiano roxo, faz natação. Em 2022, ele ficou em primeiro lugar no campeonato da Federação Aquática Paulista, da primeira região aí. Em 2019, esteve em Curitiba para dar bom dia, presidente Lula. Em 2019, esteve no jogo MST Amigos do Lula e Amigos do Chico Buarque. Nessa ocasião, foi a primeira vez que viu o presidente de perto e ficou encantado. Filho de uma assistente social e um advogado que atua nas causas sociais. Depois de assistir ao filme com a vida do presidente Lula e com a atenção e carinho que recebeu do presidente no Natal dos catadores, Francisco disse que também pode ser presidente da República. Lula, pela terceira vez, é presidente da República, um imigrante nordestino, líder sindical, metalúrgico, se tornou presidente pela terceira vez. Por que não? Um menino negro, pobre, não pode ser também presidente da República, se Lula é uma demonstração clara disso, Aline Souza tem 33 anos, catadora desde os 14 anos, e a terceira geração de catadora na família. Sua mãe e avó materna são catadoras da mesma cooperativa. Mãe de 6 filhos e uma menina. Em 2012, a Aline foi eleita diretora secretária da rede Centocop do DF e 3 anos depois a primeira presidente da rede. Hoje está no seu 3º mandato. Ingressou no Movimento Nacional de Catadoras como articuladora nacional em 2013, representando os catadores e catadoras do Distrito Federal. Atualmente é responsável pela Secretaria Nacional da Mulher e Juventude da Unicatadores, beneficiário do programa Minha Casa Minha Vida, onde desde 2009 e mais outras 30 famílias de catadores que também foram contemplados, onde estão. Cacique Raoni. O cacique Raoni, que dedicou sua vida à defesa da Amazônia e dos povos da floresta, mais conhecido por Raoni Metuktiri, é conhecido por indígenas e ribeirinhos como um dos principais representantes da luta pela preservação da floresta e dos povos amazônicos, e dedicou sua vida à defesa da vida e dos territórios desses povos.
Da aldeia Craimopreyaca, onde nasceu, o cacique rodou o mundo pedindo paz. Além de Raoni, ele é sinônimo de resiliência. Além disso, né? Recentemente, o cacique sobreviveu a 3 grandes desafios: a morte da sua esposa Becuicá, uma infecção intestinal e um quadro de Covid-19. Aos 90 anos, Raoni segue firme e forte, sempre buscando a paz. E lembrando, pessoal, que cacique Raoni, ele chegou a ser, como diz assim, digamos assim, esculhambado pelo o presidente, o antigo presidente aí, o Bolsonaro. Numa ocasião, na ONU, inclusive, chegou a falar mal do cacique Raoni. Você veja até que ponto o Bolsonaro foi capaz, né? Agora, Ivan Barão, jovem potiguar, né? Ele é de Natal, que desde cedo teve que aprender o significado da palavra resistência. Aos 3 anos de idade teve meningite viral, doença que causou a sua paralisia cerebral, que apesar do nome nunca lhe paralisou. Referência na luta anticapacitista e considerado um dos embaixadores da inclusão nessa sociedade tão excludente, ele se coloca no lugar de ensinar com afeto, carinho, mas também de maneira firme, para que ninguém fique para trás. Wesley Viesba Rodrigues Rocha, de 36 anos, é metalúrgico do ABC desde seus 18 anos. Atualmente trabalha na Delga, em Diadema, tendo passado também por mais 2 empresas da categoria, Tecnobank, Indústria Metalúrgica e Balanças, Toledo. Natural de Diadema, Wesley é casado, pai de 2 meninos, Cauã, de 18 anos, e Apolo, de 2 meses. Formou-se em Educação Física, com auxílio do Programa de Financiamento Estudantil, o FIES. Também possui na sua formação os cursos técnicos profissionalizantes, lembrando que o FIES foi criado por Lula ainda no governo anterior dele. Também possui em sua formação os cursos técnicos profissionalizantes de desenho técnico, matemática aplicada, eletricista e comandos elétricos do Senai, da Escola Livre para a Formação Integral Dona Lindu. Apaixonado por cultura, Wesley também é DJ em um grupo de rap chamado Falange e conta sua caminhada e luta através da música. Murilo de Quadros Jesus, 28 anos, é filho de Margarida Cristina de Quadros e Júlio César Jesus, é professor formado em letras português e inglês e mora em Curitiba. Atuou como professor de português como língua adicional na Universidade de La Sabana, Bogotá, Colômbia, entre 2016 e 2017, e foi bolsista Fulbright como professor de português na Bluefield College, oeste da Virgínia, nos Estados Unidos, entre 2021 e 2022. Jucimara Fausto dos Santos, mais uma, outra pessoa que subiu a rampa, passou a faixa para o presidente Lula. Cozinhar é a paixão da dona Jucimara Fausto dos Santos, paranaense, nascida em Palotina e hoje morando em Maringá. Desde sempre dedicou sua vida à cozinha. Foi um concurso de culinária na vigília Lula Livre, que Jucimara foi chamada para fazer pão. Dedicada e fazendo tudo com muito amor, acabou cozinhando lá por 10 meses. Hoje cozinha para a Associação dos Funcionários da Universidade Estadual do Maringá e, quando tem condições, faz pão para doação. Flávio Pereira. O Flávio Pereira, ele tem 50 anos, nasceu em 7 de maio de 1972, natural de Pinhalão, estado do Paraná, profissão artesão, filho de Iraci Rosa Pereira e José Paulo Pereira. Esteve na vigília Lula Livre nos 580 dias, ajudando nas atividades do cotidiano. Então, essas pessoas que subiram a rampa com o presidente Lula, passaram a faixa para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi um dos momentos mais emocionantes aí da posse do presidente Lula. É isso aí. O que é que você achou dessa notícia? Inscreva-se, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades, comente, compartilhe
divulgue nossos vídeos nas suas redes sociais, para seus amigos, para suas amigas, né? Fale para as pessoas sobre o nosso canal. Nós temos esse canal destinado a notícias da atualidade, sobre ciência política, sociologia, cinema e literatura e muito mais. É isso aí, até o nosso próximo vídeo.